Como é possível que uma máquina tão sofisticada e cara possa resultar em uma perda tão grande e trágica de vidas? O mundo da aviação já nos presenteou com conquistas incríveis, mas também com alguns dos mistérios mais intrigantes e não resolvidos da história moderna. Ao longo dos anos, aviões simplesmente desapareceram sem deixar vestígios. Objetos estranhos já surgiram no céu, e incidentes totalmente sem explicação deixaram especialistas coçando a cabeça. Estes são os 20 maiores mistérios da aviação mundial. Número 1. Esquadrão Perdido. Caças P-38, Lightning. Durante o verão de 1942, em plena Segunda Guerra Mundial, um esquadrão formado por 6 caças P-38, Lightning e 2 bombardeiros B-17, Flying Fortress, viajava dos Estados Unidos até o Reino Unido, como parte da chamada Operação Bolero. Mas no meio do caminho, o clima fechou completamente. A visibilidade ficou tão ruim que os pilotos foram obrigados a fazer pousos de emergência numa camada de gelo da Groenlândia. As tripulações foram todas resgatadas, mas os aviões foram abandonados no local e acabaram soterrados por camadas e mais camadas de neve e gelo. Décadas depois, quando um dos aviões foi finalmente localizado, os cientistas ficaram impressionados com o que encontraram. As aeronaves estavam completamente aprisionadas sob mais de 80 metros de gelo. Mas, em 1992, a Greenland Expedition Society conseguiu localizar e, inacreditavelmente, resgatar um dos P-38. O avião foi trazido de volta aos Estados Unidos, restaurado com muito cuidado, e hoje ele está totalmente funcional. Sim, ele voa novamente. Outras partes do esquadrão já foram encontradas na região. E com a ajuda de tecnologias modernas, existem planos para resgatar mais aviões históricos escondidos sob o gelo no futuro. Número 2. Voo 571 da Força Aérea do Uruguai. Essa história é simplesmente inacreditável, cheia de resistência, coragem e decisões extremas. Em outubro de 1972, o voo 571 da Força Aérea Uruguaia transportava 45 pessoas, em sua maioria jogadores de rugby e amigos, com destino a Santiago, no Chile. Durante o trajeto, enfrentaram mau tempo e um erro de navegação fez com que o avião colidisse com um pico nos Andes, caindo num vale remoto coberto de neve. 12 pessoas morreram na hora e muitos ficaram gravemente feridos. Os sobreviventes enfrentaram um frio brutal, em altitude extrema, com pouquíssima comida e nenhum sinal de resgate. Eles racionaram o que tinham, como chocolate e vinho, mas tudo acabou rápido. Num ato que chocou o mundo, eles tomaram uma decisão impossível. Começaram a se alimentar dos corpos dos companheiros que haviam morrido para conseguir sobreviver. As operações de busca foram prejudicadas pelo mau tempo e, após 8 dias, oficialmente canceladas. Mas os sobreviventes não sabiam disso e continuaram acreditando que seriam resgatados. Eles se protegiam juntos, criaram um abrigo improvisado e até escreveram SOS na neve, tentando sinalizar para possíveis aviões. 61 dias após o acidente, 2 dos sobreviventes atravessaram as montanhas por 10 dias, a pé, até encontrarem um pastor chileno. Em 20 de dezembro de 1972, os demais sobreviventes foram finalmente resgatados. Essa história extraordinária inspirou diversos livros, filmes e entrevistas, e até hoje é um dos maiores exemplos de resistência humana em condições extremas. Número 3. Voo 123 da Japan Airlines. No mês de agosto do ano de 1985, o voo número 123 da Japan Airlines, uma das principais companhias aéreas do Japão, partiu do aeroporto de Haneda, localizado em Tóquio, com destino ao aeroporto de Itami, em Osaka. Era uma rota doméstica comum, considerada segura e realizada com frequência. O que parecia ser apenas mais um voo de rotina rapidamente se transformou em uma das maiores tragédias da história da aviação mundial. Pouco depois da decolagem, a aeronave sofreu uma falha estrutural catastrófica que causou a descompressão súbita da cabine. O impacto dessa falha foi tão severo que resultou na perda completa do estabilizador vertical e comprometeu todos os sistemas hidráulicos da aeronave, que são fundamentais para o controle de voo. Com isso, o avião se tornou praticamente incontrolável.
Durante os 32 minutos seguintes, a tripulação lutou com todas as forças para manter o controle da aeronave. O avião subia e descia abruptamente, com movimentos erráticos tanto em altitude quanto em direção. Apesar dos esforços desesperados dos pilotos, o avião acabou colidindo com o Monte Takamagahara, localizado a aproximadamente 100 quilômetros da cidade de Tóquio. O impacto foi devastador e resultou na morte de 520 pessoas, tornando esse o acidente aéreo mais mortal da história envolvendo uma única aeronave. Um detalhe impressionante e quase inacreditável é que 4 passageiros sobreviveram à queda inicial e conseguiram resistir até a chegada das equipes de resgate. A investigação posterior revelou que o acidente foi causado por um reparo mal executado que havia sido realizado 7 anos antes, em 1978. Naquela ocasião, o mesmo avião havia sofrido um incidente com a cauda, um tail strike, durante um pouso. Técnicos da Boeing realizaram os reparos, mas infelizmente não seguiram os procedimentos técnicos aprovados, e a falha estrutural resultante permaneceu oculta durante anos. Esse erro de manutenção levou ao colapso do bulkhead traseiro, provocando a descompressão fatal que desencadeou a tragédia. Trata-se de um verdadeiro pesadelo da engenharia que se formou silenciosamente ao longo de anos sem ser detectado, até que finalmente se manifestou da pior forma possível. Número 4. Voo 820 da Varig. No dia 11 de julho de 1973, o voo 820 da Companhia Aérea Brasileira, Varig, fazia a rota internacional entre o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e o aeroporto de Orly, em Paris, na França. O voo seguia normalmente, já em fase de aproximação para o pouso, quando um evento terrível começou a se desenrolar a bordo. Um incêndio no banheiro traseiro da aeronave. Esse incêndio liberou uma quantidade imensa de fumaça tóxica, que rapidamente se espalhou pela cabine de passageiros, enchendo o ambiente com uma névoa espessa e sufocante. A visibilidade caiu drasticamente e a situação ficou caótica. A tripulação iniciou imediatamente uma descida de emergência em direção ao aeroporto de Orly, na tentativa desesperada de pousar o mais rápido possível. No entanto, a fumaça densa, somada à falha de sistemas críticos da aeronave causados pelo fogo, forçou os pilotos a tentarem um pouso forçado de barriga, ou seja, sem o uso do trem de pouso, em um campo localizado a apenas 5 quilômetros da pista de pouso final. Era quase um milagre terem chegado tão perto. Mas, tragicamente, o final foi devastador. Das 134 pessoas que estavam a bordo naquele momento, apenas 11 conseguiram sobreviver. Entre os sobreviventes, estavam 10 tripulantes e apenas um passageiro. A grande maioria das vítimas faleceu ainda antes do pouso, principalmente por inalação de fumaça e envenenamento por monóxido de carbono. Após a investigação oficial, descobriu-se que o incêndio foi causado por um cigarro que havia sido jogado no lixo do banheiro, onde entrou em contato com materiais inflamáveis. Esse simples e irresponsável gesto acabou desencadeando um dos acidentes mais trágicos da história da aviação comercial brasileira. Um lembrete cruel de como pequenos atos podem ter consequências catastróficas dentro de um avião. Número 5. Voo 522 da Helios Airways. Durante o verão europeu de 2005, o voo 522 da Helios Airways, uma companhia aérea com sede no Chipre, partiu de um aeroporto internacional cipriota com destino à cidade de Praga, capital da República Tcheca. Havia uma escala programada no aeroporto internacional de Atenas, na Grécia. Tudo parecia ocorrer normalmente no início do voo, até que uma falha silenciosa e perigosa começou a afetar o avião. Logo após a decolagem, a aeronave sofreu uma perda gradual da pressão da cabine, algo que deveria ter sido automaticamente corrigido pelo sistema de pressurização. No entanto, esse sistema havia sido erroneamente configurado no modo manual, o que impediu o ajuste automático conforme o avião subia. Como resultado, a tripulação e os passageiros começaram a sofrer os efeitos da hipóxia, uma condição causada pela falta de oxigênio no organismo, que leva à inconsciência e, eventualmente, à morte. Com todos a bordo inconscientes, o avião continuou voando no piloto automático por horas, até que o combustível acabou. Sem ninguém no controle, a aeronave caiu em uma área montanhosa próxima à cidade grega de Gramático.
Nenhuma das 121 pessoas a bordo sobreviveu. As investigações mostraram que a falha estava ligada diretamente à configuração incorreta do painel de pressurização antes da decolagem. Pior ainda, os sinais de alerta sobre a perda de oxigênio não foram devidamente reconhecidos pela tripulação, que chegou a confundir o alarme com um aviso de trem de pouso. Esse mal-entendido, aliado à desatenção, levou à total incapacitação dos pilotos. Após essa tragédia, mudanças significativas foram implementadas nas listas de verificação pré-voo das aeronaves comerciais, e reforços foram feitos no treinamento das tripulações para identificação e correção rápida de pressurização. Esse acidente terrível mostrou ao mundo como um simples detalhe negligenciado pode custar dezenas de vidas. Número 6. A explosão do voo 182 da Air India. No mês de junho do ano de 1985, o voo 182 da Air India 2 da Air India, um Boeing 747 conhecido pelo nome imponente de Emperor Kanishka, fazia a rota entre Toronto, no Canadá, e Londres, na Inglaterra. Durante o trajeto sobre o Oceano Atlântico, nas proximidades da costa da Irlanda, o avião simplesmente explodiu no ar, causando a morte de todas as 329 pessoas que estavam a bordo. Esse foi o atentado mais mortal já registrado na história do Canadá, e um dos piores ataques terroristas ligados à aviação em escala global. A explosão foi resultado de uma bomba colocada clandestinamente na aeronave por extremistas Sikhs, como parte de uma ação coordenada que também envolvia outro voo da mesma companhia. A segunda bomba, que também havia sido despachada, explodiu prematuramente no aeroporto de Narita, no Japão, matando 2 manipuladores de bagagem antes mesmo que o avião decolasse. O plano era que as 2 explosões ocorressem no ar, mas apenas a do voo 182 teve êxito completo, infelizmente de forma trágica. As investigações revelaram que houve falhas graves por parte das autoridades canadenses, que já haviam recebido alertas sobre a ameaça, mas não tomaram medidas concretas de prevenção. O caso se transformou em uma enorme controvérsia pública e culminou com um pedido oficial de desculpas do governo canadense às famílias das vítimas, reconhecendo que o Estado havia falhado em protegê-las e em prestar apoio adequado após a tragédia. Número 7. O sequestro do voo 961 da Ethiopian Airlines. Em novembro de 1996, 3 homens sequestraram o voo 961 da Ethiopian Airlines enquanto ele fazia a rota de Addis Ababa, na Etiópia, até Nairobi, no Quênia. Os sequestradores exigiram que o avião fosse levado até a Austrália, ignorando completamente os avisos da tripulação de que não havia combustível suficiente para isso. Mesmo com todas as tentativas de negociação, os sequestradores não cederam. Quando o avião ficou sem combustível, o capitão tentou um pouso de emergência no Oceano Índico, próximo às Ilhas Comores. A aeronave caiu em águas rasas perto da ilha Grande Comore, mas se despedaçou ao tocar a superfície. Das 175 pessoas a bordo, 125 morreram, incluindo os sequestradores. Um vídeo do acidente chegou a ser gravado por turistas e circulou pelo mundo, mostrando a brutalidade do impacto. Número 8. O desaparecimento do voo 653 da Malaysia Airlines. Em dezembro de 1977, o voo 653 da Malaysia Airlines decolou às 7h21 da noite, rumo ao aeroporto Subang, em Kuala Lumpur, mas jamais chegou ao seu destino. Às 7h54, durante a descida, os pilotos informaram à torre de controle que havia um sequestrador a bordo. Pouco depois, todas as comunicações foram cortadas, e o avião começou a voar em direção a Singapura. As gravações da cabine mostraram que houve luta, tiros e, muito provavelmente, os 2 pilotos foram mortos. Sem ninguém no controle, o avião caiu em um pântano na Malásia, às 8h36 da noite. Todos os 100 ocupantes morreram. Até hoje, nunca se soube com certeza quem foram os sequestradores, nem seus motivos. Algumas teorias apontam para a participação do Exército Vermelho Japonês, mas nenhuma prova concreta jamais foi encontrada. Número 9. O desaparecimento de Amelia Earhart. Se você estudou um pouco de história dos Estados Unidos, com certeza já ouviu falar de Amelia Earhart, a piloto pioneira que tentou dar a volta ao mundo em um voo solo.
Em 1937, durante essa jornada ambiciosa, ela e seu navegador Fred Noonan desapareceram após partirem da Nova Guiné rumo à ilha Howland, no meio do Pacífico. Essa etapa era uma das mais difíceis da viagem, mais de 4.000 quilômetros sobre o oceano aberto. Problemas de comunicação e falhas de navegação complicaram tudo. Na última mensagem de rádio, Amélia informou que estavam com pouco combustível e não conseguiam localizar a ilha. Depois disso, o silêncio. Nenhum vestígio da aeronave, da piloto ou do navegador foi encontrado, apesar de uma das maiores operações de busca da época. As teorias vão desde queda no mar até a possibilidade de Amélia ter pousado em uma ilha deserta e tentado sobreviver, ou até começado uma nova vida escondida. Fragmentos de destroços apareceram ocasionalmente, mas nenhum deles foi confirmado como pertencente ao Lockheed Electra de Amélia. O desaparecimento dela continua sendo um dos maiores mistérios da aviação mundial. E você? Acredita que ela sobreviveu? Ou foi mais uma vítima do Triângulo das Bermudas? Deixa seu palpite aí nos comentários. Número 10. Voo 19. Em dezembro de 1945, uma missão rotineira de treinamento da Marinha dos Estados Unidos terminou com um dos desaparecimentos mais famosos da história da aviação. O chamado Voo 19 era formado por 5 bombardeiros torpedeiros Avenger, com 14 tripulantes. Eles partiram de Fort Lauderdale, na Flórida, para um exercício de navegação que deveria durar cerca de 3 horas, mas algo saiu terrivelmente errado. Logo após a decolagem, o piloto líder relatou falhas nas bússolas e começou a se confundir com a navegação. A situação foi se agravando e os aviões seguiram para longe da rota planejada, mergulhando cada vez mais no Oceano Atlântico. As comunicações de rádio mostravam os pilotos cada vez mais desorientados e temerosos com a chegada da noite e a falta de combustível. Uma aeronave de resgate PBM Mariner foi enviada para procurá-los e também desapareceu. Acredita-se que ela tenha explodido no ar. Nenhum destroço, corpo ou sinal de qualquer uma das aeronaves foi encontrado, mesmo após buscas intensas da Marinha. O mistério do voo 19 alimentou as lendas do Triângulo das Bermudas, e até hoje ninguém sabe ao certo o que aconteceu com os aviões e suas tripulações. Número 11. O último voo de Charles Nungesser. Lá em 1927, quando voar ainda era quase sinônimo de colocar a vida em risco, os aviadores franceses Charles Nungesser e François Colly tentaram realizar o primeiro voo transatlântico sem escalas, de Paris a Nova York. Eles decolaram num biplano chamado L'Oiseau Blanc, o pássaro branco, com a intenção de sobrevoar o Canal da Mancha, sul da Inglaterra, Irlanda, e depois atravessar o Oceano Atlântico até os Estados Unidos. Foram vistos pela última vez sobre a Irlanda, e depois, nada mais. Simplesmente sumiram. Muitos acreditam que tenham caído no oceano, já que não havia muitos lugares para pousar caso algo desse errado. Curiosamente, o desaparecimento aconteceu apenas 2 semanas antes de Charles Lindbergh completar com sucesso seu próprio voo solo de Nova York a Paris, o que acabou ofuscando o drama de Nungesser e Colly. Número 12. O desaparecimento de Glenn Miller. Em 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, o músico americano Glenn Miller, um dos maiores nomes do jazz da época, desapareceu sem deixar rastros enquanto viajava de avião da Inglaterra para a França. Ele embarcou em uma aeronave monomotor U-64 Norseman, partindo do campo de aviação RAF Twinwood, em Bedfordshire. O avião foi visto pela última vez sobrevoando o Canal da Mancha, e depois nunca mais. Nenhum destroço, nenhum corpo, nenhuma explicação. Apesar de diversas buscas e investigações ao longo dos anos, o caso continua sem solução. Há teorias de que o avião tenha sido abatido por fogo amigo, já que o canal estava ativo com operações militares, ou que tenha enfrentado condições climáticas severas. Até hoje, o desaparecimento de Glenn Miller permanece como um dos mistérios mais intrigantes da aviação em tempos de guerra. Número 13. Voo 3 da TWA, no dia 16 de janeiro de 1942, o voo 3 da TWA, Transcontinental and Western Air, decolou de Las Vegas rumo a Burbank, Califórnia. Entre os passageiros estavam 15 soldados do Exército dos Estados Unidos, a atriz Carole Lombard, sua mãe Elizabeth Peters e o assessor de imprensa de Clark Gable, Otto Winkler. Era um voo curto, atravessando o deserto, mas o avião nunca chegou ao destino.
Ele colidiu com uma montanha a cerca de 50 quilômetros ao sudoeste de Las Vegas. Todos os 22 ocupantes morreram. A investigação concluiu que o acidente foi causado por erro do piloto, que não utilizou os instrumentos de navegação corretamente e não voou em altitude suficiente para evitar os picos montanhosos. Até hoje, há um memorial no local homenageando as vítimas. Número 14. O desaparecimento do Lady Be Good. O Lady Be Good era um bombardeiro B-24D da Segunda Guerra Mundial, da Força Aérea do Exército dos Estados Unidos. Ele desapareceu durante sua primeira missão de combate, retornando de um bombardeio em Nápoles, na Itália, com destino a uma base na Líbia. Por anos, achava-se que o avião havia caído no mar Mediterrâneo. Mas, em 1959, uma equipe de exploração de petróleo da British Petroleum encontrou o avião, completamente preservado, no meio do deserto do Saara, a mais de 700 quilômetros do litoral. Investigadores descobriram que a tripulação, em sua primeira missão, havia ultrapassado a base sem perceber durante uma tempestade de areia. Voaram horas no deserto até ficarem sem combustível e saltaram de paraquedas. O avião caiu sozinho e os tripulantes tentaram caminhar para se salvar, mas morreram devido às condições extremas. Os restos mortais foram localizados anos depois e partes da aeronave chegaram a ser reutilizadas pela Força Aérea. Número 15. Voo 739, da Flying Tiger Line. No dia 16 de março de 1962, o voo 739 da Flying Tiger Line desapareceu sobre o Pacífico Ocidental. A aeronave Lockheed Super Constellation transportava 96 militares dos Estados Unidos e 11 tripulantes, todos a caminho do Vietnã em missão confidencial. Após reabastecer em Guam, o avião decolou normalmente e emitiu um último comunicado de posição. Pouco depois, silêncio total. Mais de 1.300 pessoas participaram das buscas, mas nenhuma única peça da aeronave foi encontrada. Nenhum destroço, nenhum corpo. Nada. Testemunhas de um navio próximo disseram ter visto uma explosão no céu no momento estimado do desaparecimento. As teorias vão desde falha mecânica até sabotagem. Mas a verdade é que o voo 739 continua sendo um dos mistérios mais insondáveis da história da aviação. Número 16. O desaparecimento do Stardust. Em 1947, um avião da British South American Airways chamado Stardust desapareceu ao cruzar os Andes, saindo de Buenos Aires com destino a Santiago, no Chile. A bordo estavam 11 pessoas, incluindo 5 tripulantes. Antes do desaparecimento, o rádio do avião enviou uma última mensagem enigmática: Stand Deck. Desde então, muitos tentaram decifrar o que isso significava. Seria um código Morse mal transmitido? Um aviso criptografado? Ninguém sabe. Décadas depois, no final dos anos 1990, fragmentos da aeronave começaram a surgir derretendo do gelo de uma geleira. A explicação mais aceita é que o avião colidiu com a montanha por um erro de navegação e ficou soterrado no gelo por 50 anos. O terreno inóspito dos Andes e as limitações da época impediram qualquer resgate. O mistério da palavra Stand Deck ainda permanece sem solução. Número 17. Voo 447, da Air France. No dia 1º de junho de 2009, o voo 447 da Air France decolou do Rio de Janeiro com destino a Paris. Com 228 ocupantes, o avião desapareceu sobre o Oceano Atlântico e desencadeou uma das maiores operações de busca aérea e marítima da história. Só 5 dias depois começaram a aparecer destroços. Mas os gravadores de voo, a famosa caixa preta, só foram encontrados 2 anos depois, no fundo do mar. As investigações mostraram que, após 3 horas de voo, o avião entrou em uma zona de turbulência. Os sensores de velocidade congelaram, o piloto automático foi desativado e os pilotos humanos tentaram assumir o controle. Mas se confundiram com os dados e elevaram demais o nariz da aeronave, levando a um stall, perda de sustentação. Sem reconhecer o erro, eles mantiveram o ângulo fatal até o avião cair no oceano. O acidente revelou falhas de treinamento e levou a mudanças importantes nos sensores e no preparo dos pilotos para situações de emergência em grandes altitudes. Número 18. Voo 804, da Egyptair. Em maio de 2016, o voo 804
da Egyptair desapareceu sobre o mar Mediterrâneo, vindo de Paris e com destino ao Cairo. 66 pessoas estavam a bordo. Sem qualquer aviso, o avião desviou para a esquerda, depois para a direita, perdeu altitude rapidamente e sumiu dos radares. Equipes internacionais começaram uma busca intensa. Restos da fuselagem e pertences dos passageiros foram encontrados a cerca de 300 quilômetros da costa egípcia. As caixas pretas indicaram alertas de fumaça no banheiro e na área de equipamentos, sugerindo um incêndio a bordo. Inicialmente pensou-se em terrorismo, mas nenhuma evidência conclusiva foi encontrada. Depois, surgiram suspeitas de falha elétrica ou fogo no cockpit. Até hoje, o motivo exato da queda permanece incerto, deixando esse caso entre os mais recentes e angustiantes da aviação moderna. Agora vem o tópico curioso. Imagine encontrar um avião décadas depois do desaparecimento. Para algumas pessoas, isso realmente aconteceu. Elas não acharam muita coisa além de bagagens mofadas e corpos já em decomposição. Mas o que foi localizado foi a caixa preta. Durante quase 30 anos, o destino daquele avião foi um mistério que tirava o sono de muita gente. Todos queriam saber o que tinha acontecido. Mas havia um problema. O impacto foi tão violento que a caixa preta estava danificada. Quando tentaram extrair os dados, só ouviram uma frase incompleta repetindo em looping. É real e vai... Vai o quê? O que será que essa frase queria dizer? Sobre o que estavam falando? Deixe sua teoria nos comentários aí embaixo com a hashtag Tópico Curioso. E assim terminamos os 20 maiores mistérios da aviação mundial. Incríveis, assustadores e às vezes até inacreditáveis. Qual desses você achou mais chocante? Qual teoria te parece mais plausível? Comenta aí embaixo. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!